A estratégia do Buffett, ela é relativamente simples de ler, mas ela não é fácil de implementar. Qual foi o maior desafio de aplicar as estratégias do Buffett no Brasil? Bom, vamos lá. Ou qual foi não, né? Qual é? Porque você ainda aplica, né? Quando você começa a ler a história do Buffett, você vê quantos negócios maravilhosos ele se tornou sócio, né? Como o Gillette, Coca-Cola e vários outros. E você olha para o Brasil, primeiro que você não tem lá 6.000 empresas para olhar, você tem umas 400, o mínimo de liquidez e governança umas 250. Então não dá para você ser tão seletivo que muitas vezes você não vai encontrar nenhuma empresa. Ele também estava num país que os ventos foram favoráveis, né? E o Brasil, acho que direto nós estamos flertando aí de andar próximo do precipício, né? Então, com políticas aí muito ruins. E eu brinco que os ciclos aqui são muito mais acentuados, né? Então, E o mais nosso numerosos juro, ele não também, né? fica abaixo, né? De repente ele sobe um monte, ele cai um pouco, você está com o país crescendo, de repente entra em recessão. Então, as incertezas são muito grandes. Então, eu diria que a gente teve que adaptar um pouco, de não ser tão seletivo assim. Eu acho que exigia uma margem de segurança maior por estar investindo no Brasil. Você tem que ter um retorno mais alto, senão não faz sentido. Eu acho que você tem que acompanhar muito bem um pouquinho o macro, o que está acontecendo no momento de se posicionar. Então, não dá para comentar igual o Buff, assim, que o macro não importa muito, que as coisas vão dar certo. Então, eu acho que a gente tem que tropicalizar um pouco. Mas a essência, né, do value investing, né, a lógica funciona muito bem. Qualquer oportunidade de investimento só é interessante quando você entende que o valor daquela oportunidade daquela empresa é muito maior do que o preço que você está pagando. Eu acho que com isso a gente tem uma boa margem de segurança. Se eu acho que aquela empresa deveria valer algo como 2 bilhões de reais, valor de mercado, e por algum motivo o preço das ações multiplicado pela quantidade de ações está avaliando ela em torno de 1 bi, eu acho que eu tenho uma boa oportunidade. Se eu tiver errado e não valer 2 bilhões, valer 1,5 bilhão, ainda assim eu vou ganhar dinheiro ou não perder. Então, ao mesmo tempo, né, a gente tem a tão sonhada simetria, né, que talvez eu tenha bastante a ganhar e pouco a perder, né? Então, acho que a essência funciona. Eu acho que é muito importante também você ter uma holding diversificada, né? Um fundo que você tem várias empresas de setores diferentes, com fatores de riscos diferentes. Então, é importante ter empresas de utilities, é importante ter exportadora, é importante ter empresas do mercado interno, de forma que você consiga navegar com certo sucesso no Brasil durante esses períodos aí onde são trazidos para nós vários desafios, né? O que você acha que vocês fazem de diferente, assim, obviamente sem citar nomes nenhum aqui, né? Mas das outras gestoras de ações, value investing, que leram tudo sobre o Buffett também, mas não foram também. O que você acha que vocês fizeram diferente? Bom, vamos lá. Tem muita gente boa no mercado, né? E eu acho que do nosso lado, a gente leva muito a sério essa filosofia, né? Então, a gente realmente tenta estudar profundamente uma empresa antes de investir. A gente só investe se o preço for interessante e a gente enxergar a margem de segurança. Eu acho que um erro comum de várias gestoras é acreditar em empresas, às vezes, que são boas, mas que estão muito caras, o que não é uma boa oportunidade de investimento e acabam se machucando. Talvez ignorar totalmente algumas empresas fora do radar, que estão passando por um momento ruim, assim. Então, eu acho que na linha do título aí do seu podcast, né, aquele pensamento um pouquinho de segundo nível, né? Então, às vezes tem empresas maravilhosas que estão caras, não são uma oportunidade. Tem empresas, às vezes, boas, mas o preço está muito interessante, que no caso são boas oportunidades. E tem empresas que não são tão boas, mas o preço está tão interessante que você pensa que essa empresa assim, ela vale mais morta do que viva, assim, de tanto valor que ela tem, seja nos seus ativos, seja se as coisas melhorarem, né? Então, acho que é um pouquinho essa linha, assim, muita disciplina, evitar modismos. Eu acho que é difícil, né? Por definição, para você investir, você tem que comprar na baixa e vender na alta, né? Eu não Sim. sou um grafista, mas para você comprar na baixa, muitas vezes é porque tem uma nuvem preta, seja naquela empresa, naquele setor, aquela empresa não é muito popular, a maioria dos investidores não gostam, não olham. Então você tem que ser um pouquinho do contra para estar olhando para aquela oportunidade quando ninguém está olhando, para você conseguir comprar num preço muito interessante. E para quando aquela oportunidade, né, se você estiver correto, se mostrar que você está certo, começar a ficar mais popular, você já comprou lá atrás e já está realizando um bom ganho, né? Então eu diria que é fácil de falar, mas é muito difícil de praticar ali no dia a dia, né?
próprio Buffett fala bastante na ideia do Benjamin Graham, né? Se a pessoa não entende aquela ideia de comprar $1 por 50 centavos assim na hora, parece que não vai entender. E eu acho que tem uns desafios do mercado financeiro, né? Eu acho que muita gente fica olhando muito para o índice, tentando, eu diria que performar melhor do que o índice em janelas curtas, e para de olhar assim um pouquinho mais no longo prazo. Eu digo assim, lá na Revest a gente não se importa com o Ibovespa, a gente quer comprar boas empresas a bons preços, e se a gente fizer esse trabalho bem feito, como consequência, eu acho que a gente vai ter um resultado muito melhor do que o Ibovespa, né? Mas a gente faz aquilo que faz sentido, aquilo que a gente acredita, com bastante aí racionalidade, simplicidade. Eu diria que a gente tenta fazer o feijãozinho com arroz bem feito, e eu acho que ele funciona, né? Agora, eu acho que o duro é você insistir.